Essa aqui é uma Coca-Cola Zero. Nem lembro qual foi a última vez que eu comprei uma Coca-Cola normal. E não sou só eu. Se você parar para observar nos supermercados, bares ou restaurantes, vai notar algo curioso acontecendo nas geladeiras do Brasil. As garrafas e latinhas com letras pretas estão tomando conta. Em 2023, algo que parecia impossível finalmente aconteceu. Pela primeira vez na história, a Coca-Cola Zero vendeu mais do que a Coca-Cola tradicional no Brasil. Isso mesmo, aquela bebida clássica com mais de 130 anos de história que sobreviveu a guerras, crises econômicas e até uma tentativa frustrada de mudança de fórmula nos anos 80, perdeu o posto de favorito entre os brasileiros. Segundo dados oficiais divulgados pela Coca-Cola Brasil, o consumo da Coca Zero disparou quase 29% em relação ao ano anterior, ultrapassando impressionante 515 milhões de litros vendidos em 2023, enquanto as vendas da versão tradicional caíram 4% no mesmo período. Essa mudança reflete uma tendência global que não é só brasileira, mas que aqui aparentemente ganhou uma dimensão ainda mais impressionante. Pela primeira vez, o refrigerante sem açúcar, antes uma opção secundária para quem buscava algo mais saudável, se tornou um produto principal. Mas como a Coca-Cola conseguiu esse feito? Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar lá atrás quando a Coca-Cola quase colocou tudo a perder com uma das decisões mais polêmicas da história das bebidas. Desde a sua criação em 1886 por John Pemberton em Atlanta, Geórgia, a bebida rapidamente conquistou o paladar americano, tornando-se um ícone cultural e comercial. Nas décadas seguintes, a Coca-Cola expandiu-se globalmente, estabelecendo para mercados da Europa, Ásia e América Latina, solidificando sua posição como líder incontestável nos segmentos de refrigerantes. No entanto, o cenário começou a mudar após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a Coca-Cola detinha cerca de 60% do mercado de refrigerantes nos Estados Unidos. Contudo, nas décadas seguintes, essa participação foi declinando gradualmente. Em 1983, a fatia do mercado da Coca-Cola havia caído cerca de 24%, enquanto a Pepsi, sua principal concorrente, ganhava território significativo. A ascensão da Pepsi foi impulsionada por campanhas de marketing agressiva e pela preferência crescente dos consumidores mais jovens, que se identificavam com a imagem moderna e ousada promovida pela marca. A Pepsi não apenas reduziu a diferença no mercado, mas também começou a superar a Coca-Cola em testes cegos de sabor, sugerindo uma preferência dos consumidores pelo perfil mais doce da Pepsi. Essa tendência acendeu um sinal de alerta na sede da Coca-Cola. A empresa percebeu que precisava reagir para reconquistar sua posição dominante e atrair a nova geração de consumidores. Em resposta a esse desafio, a Coca-Cola tomou uma decisão audaciosa e controversa: reformular sua receita centenária. Em 23 de abril de 1985, a empresa anunciou ao mundo a introdução da New Coke, uma versão mais doce e suave da sua tradicional bebida. A expectativa era que nessa nova fórmula competisse diretamente com o sabor da Pepsi e reconquistasse os consumidores que haviam migrado para a concorrência. E a reação do público, no entanto, foi imediata e predominantemente negativa. Consumidores expressaram a profunda insatisfação com a mudança, demonstrando um forte apego emocional à fórmula original. A empresa recebeu mais de 40 mil ligações e cartas de consumidores descontentes e grupo de protesto como a Old Cola Drinks of America, que foram formados para pressionar pela volta da fórmula clássica. Diante da intensa pressão popular e da queda nas vendas, a Coca-Cola reconheceu o erro estratégico e em 11 de julho de 1985, apenas 79 dias após o lançamento da New Coke, a empresa anunciou o retorno da fórmula original, agora sob o nome de Coca-Cola Classic. Esse episódio não apenas ressaltou a importância do vínculo emocional dos consumidores com a marca, mas também serviu como uma lição valiosa sobre os riscos de alternar produtos icônicos sem uma compreensão profunda das preferências e lealdades do público. A experiência da New Coke destacou a necessidade de equilibrar inovação com tradição. A Coca-Cola aprendeu que, embora seja essencial evoluir e se adaptar às mudanças do mercado, é igualmente crucial respeitar e preservar os elementos que tornaram a marca querida por seus consumidores. Essa compreensão moldaria as estratégias futuras da empresa, levando a buscar formas de diversificar seu portfólio sem comprometer a essência de seus produtos mais emblemáticos. No entanto, à medida que as preocupações com a saúde e o consumo de açúcar aumentavam globalmente, a empresa reconheceu a necessidade de oferecer alternativas que atendessem a essas novas demandas sem comprometer o sabor que tornou a marca famosa. Em 2005, a Coca-Cola lançou a Coca-Cola Zero, uma bebida que prometia o sabor clássico da Coca-Cola,
mas sem o açúcar e com 0 calorias. A estratégia era clara: atrair consumidores que buscavam opções mais saudáveis sem abrir mão do prazer de consumir um refrigerante saboroso. A aceitação foi positiva e a Coca-Cola Zero rapidamente conquistou uma parcela significativa do mercado. E para sustentar essa promessa, a Coca-Cola investiu em posicionamentos de marca totalmente novo. Por preta, o design mais robusto e a linguagem de marketing mais agressiva, tudo apontava para um público jovem, urbano e descolado. O lançamento começou nos Estados Unidos, mas rapidamente se espalhou pelo mundo. Em 2007, 2 anos após a sua estreia, Coca-Cola Zero já estava presente em mais de 70 países, e onde chegava, causava impacto. O sucesso não veio só do produto. Ele foi meticulosamente construído com campanhas publicitárias milionárias. Um exemplo emblemático foi a parceria com a franquia James Bond. Em 2008, durante o lançamento do filme Quantum of Solace, a Coca-Cola lançou a edição 007, misturando o universo de espionagem com a nova identidade da bebida. A campanha foi assinada pela Wieden & Kennedy e exibida em dezenas de países, com garrafas temáticas e vídeos com trilha sonora composta por Jack White e um apelo visual que transformava a Coca-Cola Zero em um item de status e estilo. E isso não foi por acaso. A Coca sabia que para vencer a resistência natural do público masculino a produtos sem açúcar, precisava associar a sua nova bebida a ícones de poder, aventura e masculinidade. E funcionou. A marca também apostou pesado em esportes. Desde os anos iniciais, a Coca-Cola Zero estava presente na NASCAR, eventos universitários, arenas da NBA e ações em estádios de futebol na Europa. As ações de marketing, combinadas com um produto bem posicionado, começaram a render frutos rapidamente. Enquanto o consumo geral de refrigerantes caía, a Coca-Cola Zero subia. Em 2009, por exemplo, enquanto o mercado total de refrigerantes nos Estados Unidos encolheu 2%, as vendas da Coca-Cola Zero cresceram 20%, saltando de 97 milhões para 116 milhões de caixas no ano. Segundo dados da própria Coca-Cola Company, o produto era uma exceção no gráfico de queda de toda a indústria, e isso se repetiria nos anos seguintes. No Brasil, o sucesso foi igualmente impressionante. A Coca-Cola Zero chegou ao país em 2007. Comerciais em TV aberta, presença em festas de música, a Coca-Cola Brasil não economizou esforços para transformar o novo produto em referência, e transformou. Em pouco tempo, a Coca-Cola Zero passou a ser a bebida preferida nos cinemas, bares e festas. Em 2010, a marca já era uma das líderes entre refrigerantes de baixa caloria no país. No Reino Unido, a adoção da Coca-Cola Zero também foi surpreendente. Em 2011, a empresa relatou que entre todos os lançamentos dos últimos anos, a Coca-Cola Zero era o produto de maior crescimento contínuo em volume, e esse ritmo era sustentado globalmente. Segundo a Beverage Digest, em 2015, a Coca-Cola Zero representava cerca de 5% de todo o volume de vendas da Coca-Cola nos Estados Unidos, e em muitos mercados como Alemanha, Austrália e México. A Zero já era mais vendida que a Diet Coke. Esse crescimento não era só uma boa notícia comercial, mas uma jogada estratégica para o futuro. Nos relatórios trimestrais da Coca-Cola, entre 2005 e 2016, a Zero foi consequentemente apontada como uma das maiores responsáveis pelo crescimento da empresa em mercados maduros. Além das campanhas tradicionais, a marca apostou em marketing digital ousado e sarcástico. Um dos comerciais mais marcantes foi a série The Taste Infringement, lançada nos Estados Unidos em 2009, onde os atores encenavam situações bizarras com os funcionários da Coca-Cola, acusando a Zero de roubar o sabor da original. Uma série criativa de reforçar a ideia de que o gosto era idêntico à da Coca-Cola tradicional, mas sem culpa. Nos bastidores, a Coca-Cola também monitorava obsessivamente a percepção do consumidor. Pesquisas internas e testes cegos indicavam que para boa parte do público, a diferença entre a Coca tradicional e a Coca Zero era quase imperceptível, e quanto mais as pessoas testavam, mais elas voltavam. Isso também levou a ações curiosas, como amostragens gratuitas em estações de metrô e shows, promoções do tipo compre uma Coca normal e leve uma Zero grátis. Porém, em 2017, a Coca-Cola tomou a decisão ousada em reformular a Coca-Cola Zero, lançando-a como a Coca-Cola Zero Açúcar. O objetivo era oferecer uma experiência de sabor ainda mais próxima da Coca-Cola original. A reformulação de 2017 resultou em um crescimento significativo para a marca. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Coca-Cola Zero Açúcar aumentaram 5% em volume, consolidando sua posição no mercado de refrigerantes. Globalmente, a Coca-Cola Zero Açúcar tornou-se responsável por uma parcela considerável do crescimento da empresa, refletindo a eficácia da estratégia adotada. Enquanto isso, a concorrência também buscava se adaptar às novas preferências dos consumidores. A PepsiCo, por exemplo, reformulou a Pepsi Zero Açúcar, buscando oferecer um sabor mais robusto e doce.
No entanto, apesar desses esforços, a Pepsi Zero Açúcar manteve uma participação modesta no mercado com apenas 1,2% de participação em volume, enquanto a Coca-Cola Zero Açúcar alcançou 4,3%. No segmento de refrigerantes de limão-limão, a Sprite Zero também se destacou. A marca manteve uma participação significativa no mercado, contribuindo para a diversificação do portfólio de produtos sem açúcar da Coca-Cola. A preferência pessoal por refrigerante zero açúcar varia entre os consumidores. Eu, por exemplo, considero a Coca-Cola Zero Açúcar insuperável em termos de sabor, mas aprecio a Pepsi Twist Zero também, quando eu acho para comprar, é claro. Em termos de dados concretos, o mercado de bebidas sem açúcar tem apresentado crescimento constante. Em 2024, o mercado global de bebidas sem açúcar foi avaliado em 4 bilhões 345 milhões e 600 mil dólares, com uma taxa de crescimento anual de 10,6%. Esse aumento, claro, reflete a crescente conscientização dos consumidores em relação à saúde e bem-estar. Em conclusão, a trajetória da Coca-Cola Zero Açúcar, desde a reformulação de 2017, exemplifica como a inovação orientada pelo consumidor pode levar ao sucesso sustentável, ao focar na qualidade do produto e na comunicação eficaz. A Coca-Cola conseguiu não apenas satisfazer as preferências dos consumidores, mas também estabelecer um padrão elevado no segmento de bebidas sem açúcar. E agora quero saber de você. Você prefere a Coca tradicional, sem açúcar, ou é adepto a não beber refrigerante?